Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um culto online no Galeão. No momento de pandemia, o nosso encontro é aqui, online. Quando nós tivermos mais da pandemia, nossos encontros serão no Terminal 1, na capela do Aeroporto Internacional do Galeão. Então, vamos louvar ao nosso Deus? Olá, eu sou Rosane e hoje nós vamos iniciar esse culto adorando o Senhor, relembrando o que Ele fez por nós, e esse é o motivo da nossa adoração. É Cristo e o seu sacrifício sendo honrado e glorificado, assim como Deus fez. Quero convidar você a fazer a leitura comigo do livro de Filipenses, na carta de Filipenses, no capítulo 2, do verso de 7 a 11. Nessa carta, o texto fala a respeito de Jesus e do como ele se entregou por nós. Diz assim o apóstolo Paulo: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse foi o esforço, foi o sacrifício feito por nós. E tudo isso Jesus fez por amor. Mas o texto fala de uma característica em que Jesus se esvazia, se humilha, e então ele se coloca próximo de nós. Esse amor por nós colocou Jesus numa posição que não era a dele, mas ele se submeteu a essa posição para obedecer àquilo que Deus preparou para nós. Veja que, além de um filho obediente, o Senhor Jesus demonstrou, com a sua morte e sacrifício na cruz, o quanto ele também nos amava. Por isso, a palavra de Deus diz que Deus o exaltou soberanamente. Por isso, ele está acima de todo e qualquer nome. Por isso, ele é autoridade espiritual no céu e na terra. Então, aquele que crê em Jesus e confessa como Senhor e Salvador, ele também se comporta assim. Ele, da mesma forma, exalta o nome de Jesus sobre todas as coisas, e unicamente o nome de Jesus. Nós confessamos que Jesus é Senhor e Salvador, como estamos fazendo aqui. Então, a gente te convida agora a, junto conosco, exaltar um louvor que mostra isso, que mostra a soberania de Jesus e também do seu amor por nós. Fomos libertos pela cruz. Jesus morreu naquela cruz por mim, por você. Podemos adorar o nome do nosso Deus por isso.
Esse é o nosso Jesus, deixou a sua glória e morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Vamos orar. Deus, nós te entregamos esse período de louvor, porque tu és nosso Deus. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Exaltamos o teu nome nesse lugar, nesse espaço virtual, porque tu és o soberano sobre a nossa vida. Percebemos, Senhor, e compreendemos o teu amor sobre nós. Muito temos ainda a aprender sobre isso, mas aquilo que percebemos, Senhor, impacta a nossa vida. E é no nome de Jesus que nós depositamos a ti, Senhor, toda a nossa vida, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nessa noite, nesse lugar, Senhor, que o teu coração se agrade daquilo que vai ser dito, falado, orado, que o Espírito Santo guie a nossa vida aqui nas meditações, Senhor, na expressão do desejo, Senhor, na colocação das nossas questões, e que haja nesse lugar respostas, haja cura, milagre, Senhor, haja solução, haja entendimento, haja sabedoria e discernimento, que nesse lugar haja resposta às nossas orações, porque clamamos única e exclusivamente no nome de Jesus. Amém. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje num texto bíblico que mostra um grupo de pessoas que tinham um certo conhecimento na palavra de Deus, no Antigo Testamento, e que eram pessoas assim de uma classe social elevada naquela época do Senhor Jesus, na época que o Senhor Jesus andou aqui na Terra. Eles formavam um grupo que, ao mesmo tempo que eles
tinham essa posição social, eles também tinham influências nas camadas sociais e eles achavam que negociações podiam ser feitas no templo do Senhor. Enfim, conheciam os 5 primeiros livros, né, que da nossa Bíblia são chamados de Pentateuco, e se baseavam apenas nesses 5 livros. Esse grupo era um grupo altamente questionador. E esse episódio, eles estão afrontando o Senhor Jesus, colocando uma questão importante. O nosso texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e eles abordam o Senhor colocando uma questão sobre casamento. Essa questão sobre casamento, no Antigo Testamento, estava escrito que se um homem e uma mulher casassem e não tivessem filhos, e o homem morresse, o irmão desse homem teria de se casar com a nora para ter filhos e suscitar filhos ao que morreu. Então, eles começam a perguntar ao Senhor Jesus, no caso de uma mulher que casou com 7 irmãos e os 7 irmãos faleceram, e após isso, a mulher faleceu também. E perguntaram ao Senhor Jesus, na ressurreição, de qual deles essa mulher será esposa? Na realidade, o que eles queriam era deixar o Senhor Jesus numa situação embaraçosa, como se isso fosse possível. Eles não queriam saber esse detalhe, eles queriam confrontar a autoridade do Senhor. Mas o nosso Senhor, ele é soberano, ele é Deus, ele conhece o que se passa no coração de todos nós. E o nosso Senhor deu uma resposta maravilhosa. Vejamos aqui no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, no versículo 23, a pergunta do grupo chamado saduceus. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, Jesus já começa dizendo que vocês estão enganados. Curiosamente, Jesus começa a dissertar sobre o que está escrito. Quando os mortos ressuscitam, está no versículo 25, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhes disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Eles estavam fazendo uma pegadinha com o Senhor, eles não queriam abordar essa questão porque eles achavam que tinham o conhecimento das Escrituras. Só que Jesus, em sua infinita sabedoria, pegou o mesmo livro deles e deu a resposta que eles, intitulando sabedores e conhecedores da lei, não sabiam dessa resposta que está também nos livros que eles diziam conhecer. Queridos, e podemos ficar pensando, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade? Bom, o primeiro fato importante é que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra conosco, ele morreu por nós na cruz e ressuscitou ao 3º dia e vivo está. Então, nesse texto, Jesus fala sobre ressurreição, o que nos dá uma grande esperança. A ressurreição nos dá grande esperança e é a razão daqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Existe uma continuidade na eternidade para cada um de nós. Eles se diziam sabedores da lei e começam colocando o texto afirmando algo em cima do conhecimento deles.
E Jesus já de primeira mão fala: vocês estão enganados. Trazendo isso para a nossa realidade, além da questão da ressurreição, nós também precisamos estar atentos a todas as coisas que são colocadas em cima de leis. Nós não somos conhecedores de todas as leis, mas devemos buscar conhecer as leis humanas e, principalmente, a lei e os mandamentos que estão na palavra do Senhor. Jesus não se intimidou. Esses homens se achavam doutores especialistas e chegaram afirmando. Eles questionavam sobre a questão da ressurreição. Eles não estavam querendo abordar unicamente a questão do casamento, com quem aquela mulher ficaria na ressurreição. Eles estavam afrontando o Senhor, dizendo que ressurreição não existia, isso não acontecia. Então Jesus pegou a própria lei e mostrou para eles que eles estavam enganados. Quando alguém chega para nós e fala: olha, o seu caso está, segundo as leis, você não vai ganhar o seu caso. Se você tem um caso numa justiça, por exemplo, você tem um diagnóstico, mas pela lei, pelas evidências que nós temos, os especialistas, né, dizem, não, esse caso, esse laudo é um laudo negativo. Não haverá um sucesso nesse laudo, porque nós estamos apoiados no que diz a ciência, no que diz as leis da Constituição, enfim. Ou pessoas que estão com problemas nos seus casamentos e questionam, não tem mais jeito. Será que não tem mais jeito? Não, mas os advogados dizem que não tem mais, os juízes já bateram o martelo, causa perdida. O juiz está apoiado na lei, a ciência está apoiada na lei, nos estudos, nas pesquisas científicas. Sim, isso tudo é verdadeiro. Só que tem um detalhe importante que eu quero destacar para você e para mim. Na nossa vida, existe alguém que é chamado Senhor, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele tem a palavra final, ele tem a palavra de vida eterna. O nosso Senhor, ele mostra pelas próprias leis, as leis humanas e pelas leis espirituais, que a palavra final sobre qualquer situação é dele. Ele é Deus. Quantas e tantas vezes nós vemos causas impossíveis de serem resolvidas e o milagre do nosso Deus eterno entra em ação e muda a ponto de confundir médicos, doutores, advogados, autoridades que estavam pautadas e apoiadas em leis comprovadamente humanas, corretas. As leis humanas ou a ciência, elas são importantíssimas e estão sendo trabalhadas para o bem da humanidade. Mas o que eu quero dizer para você, que existe o Deus vivo, que tem a palavra final na boca dele. E ele pode mudar qualquer situação. Creia nisso. Por mais que as soluções, as respostas venham apoiadas em leis verdadeiras, em leis que humanamente estão corretas. Lembre-se, Deus, o nosso Senhor, é Senhor. A palavra final é dele e ele muda, ele transforma maldição em bênção. É uma coisa que nós não podemos fazer, mas a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, pode. Alegre-se, porque quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de cada um de nós. Guarde isso no seu coração. Alegre-se. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não se perturbou com a afronta daquele grupo que se dizia sabedor de muitas coisas.
conhecedor das leis. O Senhor simplesmente respondeu para eles no final do versículo: vocês estão enganados. Eles não tiveram, Senhor, a abertura do verdadeiro conhecimento da lei que eles estavam usando para afrontá-lo. Senhor, muito obrigada, porque nós que estamos aqui, nós buscamos ao Senhor, nós queremos conhecer a sua verdade. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos buscar na sua lei, na sua palavra, todo o conhecimento, todos os mandamentos e cumpri-los, Senhor, de forma a poder caminharmos nessa vida de acordo com a sua vontade e fazendo conforme o seu propósito. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém. Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. E a tua palavra nos ensina que o Senhor faz maravilhas no meio do seu povo, como sempre fez, o Senhor continua. Esse é o Deus que nós servimos. E nós expressamos, Senhor, a gratidão do nosso coração neste momento e na nossa mente, por tantas maravilhas que temos alcançado. Aqui, ó Deus, foram expressos vários motivos de gratidão. O INCA que abre as portas e o Senhor vai fazer o extraordinário, Senhor, naquele lugar e na vida da Rosane. Pela vida da Ivani, Senhor, nós agradecemos também pela vida dela, porque essa irmã conseguiu providenciar, o Senhor providenciou um celular novo para ela diante do que aconteceu. O Senhor tem feito, ó Deus, coisas tão grandiosas em nossa vida, nós não merecemos nada de Ti, mas nós precisamos do Senhor pela Tua graça, pela Tua infinita graça e misericórdia, e nós dependemos de Ti. Expressamos, Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Nós já Te agradecemos, Senhor. Que portas se abram à nossa frente para que a gente possa passar. Que o nosso coração se encha de alegria e de gratidão. E em reconhecimento que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. E tudo que nós temos vem de Ti. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, com gratidão nos nossos corações, de tudo que nós podemos expressar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem um pedido de oração e deseja apresentar, estaremos intercedendo por você. E eu vou pedir depois para a Regina nos levar em oração os nossos pedidos. Aleluia. Oh, meu Pai de amor, eu quero Te louvar mais uma vez nesse dia e Te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom. As Tuas misericórdias, Senhor, são derramadas sobre as nossas vidas e podemos ver o Senhor agindo. E é por isso, Deus, que nós entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para fazermos clamores, Senhor, e eu quero colocar, Senhor, nessa hora a Lucy, Te agradecer, Deus, porque ela teve esse encontro com a Rose, ela foi abençoada através da vida da Rose, e ela sentiu paz, e o Senhor respondeu às orações. Senhor, deu tudo certo. Eu Te agradeço pela vida da Lucy, e Te peço que o Senhor continue na sua vida, que ela continue Te vendo, sabendo que Tu é Deus de perto. Muito obrigada pela vida da Lucy. Eu também, Senhor, quero colocar o pastor Rogério nas Tuas mãos, esse acidente que teve nessa cirurgia, mas eu creio no Teu poder, Senhor. Nós cremos no Teu poder para reverter este quadro. Sabemos que o Senhor está junto daquela família, junto do Teu servo, Teu ungido. Senhor, usa aqueles médicos, Senhor, para fazer o melhor para o Teu filho, Deus, em nome do Senhor Jesus. E que eles possam ficar atentos, Senhor, a tudo que o Senhor quer falar com eles, Senhor, nesse momento. Eu sei que para tudo há um propósito. E por isso, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, crendo e confiando, Deus, que o Senhor há de resolver esta situação para o Teu servo. Seja com a Tua esposa que está ali, acalma aquele coração, fala, Deus, com ela, que ela possa Te ouvir e crer que o Senhor irá resolver todas as coisas. Também, Senhor, em nome de Jesus, quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, o Covid no Rio de Janeiro.
no Brasil, Senhor, que tem se expandido desta maneira. Ó Pai, em nome de Jesus, sabemos, Deus, que não há um controle, mas nós cremos no Teu poder para, Senhor, aplacar esse vírus, no nome de Jesus. Senhor, que o povo toma conscientização, Senhor, da vacinação. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos livra desse Covid. Senhor, nos guarda pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, que a população, Deus, fique alerta, Senhor, com esse vírus. Toma providência, Deus, para se cuidar e se proteger. Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu também te peço pela saúde mental dos trabalhadores. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quantas coisas que nós temos visto e ouvido, fora que nós não sabemos, Senhor, de situações. Olhamos para os trabalhadores nas lojas, em alguns lugares, as pessoas estão tão dispersas, as pessoas estão tão egoístas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, clamamos por essa situação, te pedimos, Senhor, ajuda, que o Senhor, Deus, venha falar aos corações, use pessoas, Senhor, para trazer esclarecimento. Senhor, em nome de Jesus, esse espírito, Senhor, que ronda, Senhor, da violência, da crueldade, Senhor, lança por terra. Deus, pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, amanieta esse espírito, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, pessoas inocentes sendo ceifadas, Senhor, por ódio, Senhor, por raiva, por estar com as emoções excessivamente abaladas. Deus, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, livra-nos pelo Teu poder, Deus, e livra essa população também, pois nós cremos que Tu és poderoso, Senhor, para cercar as vidas em qualquer ambiente que elas estejam. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar também nas Tuas mãos a causa indígena, essa falta de liberdade, Senhor, essa apropriação indevida, Senhor, de pessoas das terras indígenas, Senhor, falta de respeito pela natureza e pelas pessoas que habitam ali há tanto tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu também coloco, Senhor, desaparecimento, Senhor, daquele líder lá no Pará, no Amazonas. Senhor, toma aquele homem que está desaparecido, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor, nada pode ficar escondido aos seus olhos, mas o Senhor pode agir para a glória do Teu nome. E toma as terras dos índios, Senhor. Deus, que se levante pessoas, uma liderança forte, autoridades interessadas em resolver as causas dos índios, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, Senhor, pelas nossas comunidades, Senhor, que estão sofrendo uma afronta. As pessoas, Senhor, elas não têm mais liberdade de ir e vir. Senhor, livra-nos, Senhor, do homem ímpio, do injusto e do cruel, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Toda essa monopolização, Senhor, do gás, da água, da luz, do terreno, da internet, de tantas outras coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada comunidade nas Tuas mãos, te pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ajuda-nos, Senhor, com soluções, Senhor, pois nós estamos caminhando para um desastre total, principalmente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo e nas grandes metrópoles, Senhor. Esse comando paralelo, Senhor, tomando conta, Jesus. Senhor, opera, Espírito Santo. Nós tomamos posse, Senhor, das nossas ruas, dos nossos bairros nessa hora, Senhor, para a glória do Teu nome.
Dizemos, Senhor, que cada rua, que cada bairro te pertence, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Amém. nós cremos no teu poder e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, em nome de Jesus, coloco a tua filha em tuas mãos. Conduz, Senhor, a palavra ministrada. Fala conosco, Senhor. Revela-te a nós, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Deus abençoe a cada uma. Nossa reflexão hoje é no segundo livro de Reis, no capítulo 6, meia dúzia. E nesse capítulo 6, nós vamos perceber que Israel estava em guerra com a Síria. Ou seja, havia uma disputa de posse, de território, de poder. E quando isso acontece, guerra, a gente sabe que tem morte, tem prejuízo, mas a palavra de Deus diz que o Senhor não retiraria a bênção do povo de Israel. E por conta disso, Deus levanta então o seu profeta, porque o povo de Israel também não andava obedecendo ao Senhor com o coração reto, mas existia a promessa de Deus nesse tempo. E a promessa de Deus é que o Salvador, Jesus Cristo, Senhor, ele viria do povo de Israel. Então, por mais que o povo guerreasse e ele até perdesse, e o Senhor jamais destruiria aquele território ou eliminaria todo o seu povo. Então, o Senhor sempre vinha defender, porque desse povo o Salvador viria. Então, as guerras, quando são narradas na Bíblia, e as vitórias, mostra que o Senhor é justo, que o Senhor corrige o povo de Deus, que o Senhor abençoa, mas o Senhor sempre tem o cuidado de preservar esse povo e o seu território. E, nesse caso, Deus levanta o profeta. O papel de um profeta no Antigo Testamento é o profeta, é aquele homem que é boca de Deus, que se levanta para trazer a palavra de Deus, relembrar as ordens de Deus e corrigir o seu povo e dar direção. Mas não só corrigir, ele também traz a direção do salvamento, do livramento. E numa guerra, isso é importante, principalmente quando Deus se interessa em preservar o povo e o território de Deus. Aqui, nesse caso, era o profeta Eliseu, um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor. E ele tem ali o seu ajudante, o Geazi, é chamado também um moço, é como se fosse uma ordenança, um secretário, né? Nesse caso, ambos estavam ali. Diz que o cerco aconteceu nessa região, e ali nessa região também havia uma organização para invadir, como acontece normalmente numa guerra. Mas toda vez que esse rei da Síria se propunha, se organizava para fazer o cerco e invadir, e então capturar os israelitas, aí a palavra de Deus refere que ele não conseguia. E então, esse rei da Síria começa a ficar preocupado, e ele quer saber, então, quem é o traidor. Tem alguém mostrando, né, para o povo opositor, para ele se livrar. Não é possível, tem que haver ali um delator. E aí ele é informado pelo seu próprio exército de que não há um delator, mas que Deus capacita o profeta, e o profeta avisa ao povo de Deus para que ele se desvie. Nessa hora, então, a guerra do rei da Síria passa a ser uma guerra contra Deus, porque ele, então, diz, eu quero, então, esse profeta aqui, prenda-o. E ele, então, parte para um ataque, e ele faz isso, ele vai com tudo, vai com carros, vai com cavalos, vai com um grande exército, eles chegam na cidade e cercam a cidade de Samaria. E quando eles fazem esse cerco para procurar, para encontrar com Eliseu, eles chegam à noite. Mas ninguém pode deter o poder de Deus, ninguém pode deter a boca de Deus, e ninguém vai deter
a expressão de Deus na terra, que naquele tempo era com o profeta Eliseu. E ali, o Eliseu, que é o profeta, se levanta pela manhã. Veja que o cerco entrou e invadiu a cidade à noite. Da noite até a manhã, há um tempo, há um intervalo. Mas Deus não tem problema com intervalo. O Senhor já tinha preparado o coração de Eliseu. E Eliseu, porque é homem de Deus, tem uma visibilidade da ação de Deus, do mundo espiritual, naquela situação. E Eliseu, então, está calmo e tranquilo. Porém, quem está ao seu lado, Geazi, o moço, e esse homem, ele faz uma pergunta, ele diz, ai, meu senhor, que faremos? E o Eliseu, que é o profeta experiente, que tem intimidade com Deus, responde, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com ele. Naquela guerra em que só se via avançar a agressividade do inimigo, Eliseu não tinha dificuldade em enxergar que o Senhor estava em expressão de vitória. O Senhor a proteção de Deus era muito maior. Mas Eliseu via isso do ponto de vista espiritual. E o seu jovem não tinha percebido isso. E ele, então, pede a Deus, ele faz uma oração. Então, nós já temos aí uma lição, né? Quando nós estamos cercados, quando nós estamos também aflitos, quando nós temos também pessoas que nos envolvem, mas aflitas e sem visibilidade, é necessário que a gente compartilhe a visão espiritual. É necessário que a gente compartilhe a fé, a esperança, é necessário que a gente se preocupe com aqueles que estão ao nosso lado. Não basta a gente ter fé e ter vitória. A Bíblia diz que a nossa vitória, a nossa fé, é sempre em conjunto, né? Porque a comunhão é uma ordenança de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo, cuidar do próximo. Então, sua vitória é também a vitória do próximo. A Bíblia diz, inclusive, para o povo, quando estava no cativeiro, que eles deviam orar pela cidade, onde eles estavam no cativeiro, ou seja, se importar com aqueles habitantes, inclusive, que estavam trazendo o jugo da escravidão. Então, a comunhão é uma coisa importante. A vizinhança faz parte do projeto de Deus, né? Do convívio de Deus. E Eliseu orou. Ele orou por Geazi, pelo seu moço, e ele disse, Senhor, peço que abras os olhos dele para que veja. Ele pede, então, que o moço de Deus, que compartilha da mesma fé, o serviço ao Senhor, ele enxergue a ação espiritual de Deus naquela hora. E, então, o verso 17 diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que no monte, o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Ou seja, você imagina, né, o que você enxerga, um poderoso exército, porque o exército da Síria é um exército expressivo, e você se intimida com o que está vendo, na concretude das coisas, mas quando o Senhor abre os olhos, o que ele enxerga é que o exército de Deus, do ponto de vista espiritual, ele estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, ou seja, ele que estava com Eliseu também estava muito bem protegido. Eles estavam totalmente guardados. E quando os sírios desceram contra ele, ou seja, fizeram aquele ataque, aquela ofensiva, Eliseu orou e disse ao Senhor. Então, veja, o primeiro passo é que Eliseu ora por quem está imediatamente próximo a ele. Pede para que Deus abra os olhos. Depois, quanto ao agressor, que é o exército da Síria, ele diz que ele ora também. Então, o papel do profeta é orar. É orar, mas orar com sabedoria. A gente não pode pedir para o inimigo ser abençoado, se ele está querendo derrotar vidas, inclusive se a vida é a nossa. Então, a gente tem que pedir com sabedoria. Mas Eliseu é homem de Deus, ele é justo, ele sabe que a bondade de Deus ele está expressa na terra a todos os homens. E ele diz aqui, na sua oração, o seguinte, ele pede a Deus que Deus fira aquelas pessoas agressivas de cegueira. E
aquele exército foi ferido com a palavra de Eliseu. E eles ficaram cegos, ficaram perdidos. Imagina, você tem um alvo, né? Você tem uma meta, e você está totalmente voltado para aquilo, contra o seu inimigo, e, de repente, você que tem total e aparência de vitória contra um povo pequeno, principalmente contra um homem, porque o exército inteiro para pegar apenas um homem, Eliseu, essa era a ordem do rei, não há nenhuma dificuldade. Mas quando o exército inteiro não enxerga Eliseu, ali sim, Eliseu tem condição de fazer valer a palavra de Deus. E você pode estranhar, mas pedir a cegueira de alguém não é uma coisa boa, né? Isso aí não é uma coisa justa, nem é um ato de bondade, mas é um ato de livramento, porque o que ele pediu foi uma cegueira temporária. Isso nos faz lembrar aquilo que Paulo também, né, pediu, né? Pediu que aquele homem que podia atrapalhar a obra de Deus também fosse temporariamente cego. E apenas para livrar daquele ato agressivo contra a obra de Deus. E ali, a Bíblia diz que Deus honrou a oração de Eliseu. Eliseu, o que é que ele fez com esta palavra, com a cegueira desses homens? Essa é a questão. Quando nós pedimos ao Senhor que Ele venha nos socorrer, a gente tem que pedir com sabedoria. Se o alvo visto era fácil de ser percebido pelo exército, então a gente tem que pedir para sair do alvo. E Eliseu aqui não tinha como sair do alvo, mas ele tinha como aquelas armas apontadas para ele, aquela agressividade, fosse desviada, fosse simplesmente cessada. E quando ele aborda esses homens, ele diz que ele, então, vai levar esses homens pelo caminho. Ele diz assim, não é este o caminho, nem é esta cidade, sigam-me e eu guiarei o homem que vocês estão procurando. Eliseu, então, se faz passar não sendo o próprio Eliseu. Então, eles perderam aquela visibilidade de fazer o mal. E agora inverte a situação. Se eles estão cegos, então agora a responsabilidade é de quem? É de Eliseu. E Eliseu conduz para a melhor saída, leva diretamente para a cidade que eles gostariam de cercar e dominar. E agora inverte. Então, os samaritanos vão render esses homens cegos. Ou seja, aquele exército iria se perder. E então o líder pergunta para Eliseu, é para nós matarmos esse exército? E Eliseu mostra que ele é homem de Deus, que a bondade está no coração. Ele diz, não, jamais, não faça isso. Mas Eliseu disse que eles seriam prisioneiros e que era para dar a eles pão, água, que eles comessem, que eles bebessem, que eles voltassem para a origem, o seu governante, aquele rei da Síria. Então, que estranho, né? Parece que ele pede um mal, mas, na verdade, Eliseu toma a posição de responsabilidade. Ele redireciona. Então, aquele mal temporário era um benefício para o exército inteiro, porque se aquele exército inteiro se levanta contra Eliseu, aqueles homens que estavam ali naquele ofício de lutar, eles também seriam prejudicados. E porque contra Deus ninguém luta, ao Senhor ninguém pode deter. Ao contrário, né? Seriam a parte mais fraca, apesar da aparência de um exército. E ele oferece pão, ele pede para que deem a ele pão, água, que eles sejam alimentados e redirecionados para casa. E diz, então, né, que ele despediu esses homens e que não houve mais investida ali naquela terra. Então, você pode ver que o mal se desviou, ele retornou à sua origem, né? Então, vamos observar juntos aqui a atitude de Eliseu. A primeira atitude é que a paz que excedia todo entendimento, como diz lá em Filipenses 4:7, estava no coração de Eliseu. Ele tinha segurança daquilo que Deus estava fazendo e ele enxergava
a presença e os sinais de Deus. Como é importante no dia da nossa aflição, da perseguição, no dia do medo, não é? Nós termos essa clareza, estarmos bem certos e seguros de quem é o nosso Deus, do tamanho do livramento que o Senhor nos dá, da presença poderosa que Ele tem, dos recursos que Ele tem, apesar de muitas vezes não serem humanos e nem estarem à nossa disposição. Mas se Deus é por nós, o que diz a Bíblia? Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E Deus estava agindo, Deus estava lá e era possível ver. Então, em dias de aflição, em dias sem saída, que era o caso de Eliseu, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter essa segurança interna. E não só nós, é preciso que os que estão conosco, no nosso barco, né, na nossa jornada, na nossa caminhada, tenham essa clareza. Não adianta a gente ter um Brasil que conhece a palavra de Deus se os nossos governantes que estão dirigindo não conhecerem também. Não só dizerem que conhecem, mas terem uma vida coerente com a palavra de Deus, enxergando o poder e o livramento de Deus e agindo na hora certa. E outra coisa que a gente pode ver é que ele não só enxergava que havia ali uma proteção de Deus, mas ele se preocupava em compartilhar. E ele orava, ele agia em oração. Ele sabia que ele não podia abrir os olhos de uma pessoa agitada, não é, angustiada. Você já tentou socorrer uma pessoa que esteja muito nervosa e nada que você fale, ela nem escuta, quanto mais ela te obedece, né, à ordem que você está dizendo. Então, quando a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela penetra no nosso coração, quando o Espírito Santo fala, né, quando o poder de Deus cai sobre a vida daquele que está ansioso, aí sim, a gente pode perceber que essas pessoas, elas cooperam com o projeto de Deus. O próprio Eliseu, apropriadamente, cooperou com o povo de Deus. Ele tratou bem os inimigos dele. E a Bíblia diz isso, Jesus nos ensina que a gente deve amar o inimigo. Isso não quer dizer fazer carinho no inimigo, quer dizer não revidar, não ser vingativo e não responder com a mesma agressividade que você possa ter numa ofensiva. A oração e o poder da oração de desarmar alguém. Nunca se esqueça disso. Então, a bênção de Eliseu ali, a bênção que ele desejava para o inimigo dele, não podia ser contrário à sobrevivência dele. Então, quando nós orarmos por aquilo que está, de alguma forma, nos ameaçando, nos agredindo, né, nos invadindo, a gente tem que ter sabedoria, porque a gente não pode desejar nenhum mal, porque Deus ama todos, morreu na cruz por todos, e tem paciência de que todos ainda se convertam ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. A gente precisa ter a paciência. E essa paciência a gente entrega para Deus. Mas tem que ter sabedoria. Tem que orar com sabedoria. E tem também que ser responsável sabiamente. Porque se o inimigo será fragilizado, não abandone o inimigo. Não deixe o inimigo ser destruído. Mas cuide para que esse inimigo conheça a palavra de Deus e se comporte como amigo, ainda que o coração dele ainda não esteja totalmente revertido. Então, a gente sabe que as guerras elas têm até leis de proteção, né, aos seus presos, aos seus inimigos, mas nós sabemos que a lei de Deus, não há guerras, não há guerras. O Senhor é dominador de todas as coisas, ele reina sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E é por isso que a bondade dele pode ser expressa com zelo, cuidado e sabedoria. Então, primeira coisa, buscar a Deus, pedir a Deus e ser responsável pelas suas atitudes e pela sua oração. Mas saber também se posicionar diante da oração que fez. A outra coisa é lembrar que ele conduziu a pão e a água, né? Eles foram saciados, eles estavam em condições de retornar. Então, abrir a visão é uma coisa importante, mas a visão espiritual, ela faz diferença para onde nós estamos indo. Esses homens, eles retornaram ao seu rei, à sua autoridade.
o rei e o governante de Israel era uma teocracia, era o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Na sua vida e na minha vida, será que Deus realmente ele domina todas as coisas? Ele governa? Será que a gente pede a opinião de Deus? Será que quando a gente está cercado de problemas, inclusive de pessoas agitadas e nervosas, a gente se lembra que orar é uma coisa importante, é uma ferramenta, não é? Será que a gente mantém essa paz, essa tranquilidade? Pois a Bíblia diz que a paz de Deus ela excede todo entendimento, ela está acima de toda e qualquer compreensão. Esse é o nosso Deus, ele é capaz de, com tranquilidade, fazer de você uma ferramenta importante para dobrar corações de um exército, porque quem dobra é a palavra de Deus. E como o próprio Eliseu, ele representava a boca de Deus, ele era instruído por Deus, né? E nós sabemos que hoje Jesus, com a sua morte e ressurreição, nos entregou a todo aquele que crê e confia unicamente em Jesus, que se arrepende e entrega o governo da sua vida a Jesus, ele entregou o seu próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que ele nos desse sabedoria e nos ajudasse a governar. Ele entregou a sua palavra, que é o pão, que é a água. Jesus disse, eu sou o pão e a água da vida. Então, quando a gente quer sabedoria e saber como lidar com as situações, é preciso que a gente tenha a palavra de Deus na boca, como o profeta Eliseu tinha, ele era a boca de Deus. E é preciso que a gente conheça a palavra, os princípios de Deus. O princípio de Deus nunca foi destruir o próximo, mas cuidar dele bem. Tende paz com todos, né? Tende paz com todos, sempre que possível. Tem gente que não quer paz com a gente, mas a gente precisa querer paz, precisa tratar bem. E quando a gente oferece Cristo, quando a gente ora e pede a intervenção de Deus, o próprio Deus redireciona ou nos usa sabiamente, sem infringir as regras de Deus, sem usar da mesma medida de agressividade, para que a situação seja revertida. Isso só o Espírito Santo de Deus, só o poder de Deus, só a sabedoria de Deus. E eu quero orar assim, né? Por não sei o que anda ao nosso derredor, mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus pode mostrar o que anda ao nosso derredor, né? Ele pode mostrar a origem dos problemas, ele pode lidar com o seu inimigo, ele pode, inclusive, fazer de você uma ferramenta de paz, uma ferramenta de amor, uma ferramenta calcada na sabedoria de Deus. E eu quero chamar a atenção para a atitude de Eliseu. Eliseu não se apresentou e disse, olha, eu sou o Eliseu, vocês estão cegos e eu vou matar vocês. Não, ele estava lidando com guerreiros, guerreiros armados, especializados, treinados. E Eliseu, então, sai da frente da ira daquele exército e conduz aquele exército a uma cidade, levando e mostrando, vocês estão no lugar errado e procurando a pessoa errada. Realmente, o homem de Deus não é um guerreiro e nem vai lutar com eles. Então, que Deus nos abençoe a tomar atitudes, palavras certas, na hora certa. Nós sabemos que o mundo está muito agressivo, né? As pessoas estão com a saúde mental comprometida, e algumas vezes, até quando você pretende dar uma palavra de paz, você é recebido com agressividade. Então, deixe a sua vida, o seu dia, as suas palavras, as suas atitudes na mão de Deus. Olhe como Eliseu para Deus. Busque ao Senhor, porque a Bíblia diz, aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Se nós buscarmos o Senhor, ele se deixará enxergar, ele se deixará achar. E é muito simples, quando a gente clama e fica na dependência exclusiva do nosso Deus. E eu quero pedir a Deus que Deus te dê atitudes para conviver em mundos hostis, para atravessar, ainda que seja um exército. A gente viu aí o exército do coronavírus, né? Nos enfrentando o mundo inteiro. E a gente tem vários tipos de exércitos, né? A gente tem vários tipos de guerras, a gente tem vários tipos de demandas. Eu quero orar por você, para que Deus faça de você um homem e uma mulher de Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Pedro, diz
que nós somos profetas do Senhor, todos nós, em Cristo Jesus. Então, dependa de Cristo Jesus, dependa de Deus, faça a sua aliança com Deus, humilhe-se diante de Deus e deixe Deus governar a sua vida, recebendo Jesus como Cristo, Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor, eu quero te apresentar a nossa vida, quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a tomar a atitude sábia de Eliseu, que a nossa vida, que a nossa boca seja, Senhor, de homens e de mulheres de Deus. Que, em nome de Jesus, toda demanda, toda agressividade que se levanta caia por terra, no nome de Jesus. Que a tua palavra de sabedoria estratégica nos abençoe, Senhor, fazendo com que a gente não quebre os teus princípios, em nome de Jesus, mas que corações se quebrantem, que eles sejam alimentados, que eles conheçam o pão e a água, Senhor, que vem verdadeiramente nutrir a nossa vida, vem desarmar a nossa agressividade, vem nos purificar, vem nos salvar, que é Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, Senhor, ensina-nos a lidar em situações hostis também. Que o teu nome seja visto, a tua palavra nos ensina. Jesus nos ensinou que a gente devia tratar bem o inimigo, para que ele conhecesse que nós somos filhos de Deus. E ensina-nos, Senhor, a exercitarmos esse papel de filhos de Deus em situações hostis. Senhor, seja um inimigo visível ou seja um inimigo invisível, mas que o Senhor nos dê a fortaleza, que o Senhor abra os nossos olhos, como os olhos de Geazi foram abertos, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, que haja maturidade espiritual com aqueles que nos cercam, para que sejam cooperadores do teu reino, da tua obra. Dá-nos, Senhor, o amor e a paciência aos que estão perto, aos que estão longe, aqueles que estão conosco, aqueles que estão contra nós. Que, em nome de Jesus, haja paz onde nós andarmos, que sejamos agentes da paz de Deus na terra. Que essa paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida daquele que nos ouve nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Como os olhos de Geazi foram abertos, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, que haja maturidade espiritual com aqueles que nos cercam, para que sejam cooperadores do teu reino, da tua obra. Dá-nos, Senhor, o amor e a paciência aos que estão perto, aos que estão longe, aqueles que estão conosco, aqueles que estão contra nós. Que, em nome de Jesus, haja paz onde nós andarmos, que sejamos agentes da paz de Deus na terra. Que essa paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida daquele que nos ouve nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Vamos orar pelo Aeroporto Internacional do Galeão. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Pai, o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Terminal 1, Terminal 2, todos os trabalhadores que ali estão, Senhor, oferecendo o seu serviço, trabalhando para que haja um bom andamento nas viagens, um bom atendimento aos passageiros, todo o cuidado com as aeronaves e toda a atenção ao que entra e ao que sai no nosso país. Senhor, toma cada um desses profissionais em Tuas mãos, guarda-os, Senhor, livra-os do mal, ajuda-os, Senhor, a chegar bem, a trabalhar bem e a retornar às suas casas ao final de suas atividades. Obrigada, Senhor, porque nós temos toda essa instituição trabalhando para uma comunidade, para a nossa sociedade. Abençoa, Pai, e guarda-nos de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto, queremos te pedir que o Senhor venha nos abençoar, que o grande amor de Deus, que a graça infinita de Jesus, a doce, terna, instrutiva sabedoria do Espírito Santo seja conosco hoje, aqui, com o aeroporto, o terminal do Galeão e os seus funcionários. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Até a próxima, queridas, querendo Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.